panorama histórico da Reforma Protestante do século XVI é um tanto quanto peculiar. A Igreja, ela caminhava junto com o Estado. A religião oficial do Império era então o cristianismo. Martinho Lutero, quando inicia a Reforma Protestante do século XVI, ele não tinha a ideia de dividir a Igreja. Ele não tinha a sua convicção ideológica, social, de romper com a Igreja. Ele não queria acabar com a Igreja. Ele não queria encerrar com a instituição Igreja. E ele não queria criar uma nova Igreja. A proposta era fazer uma reforma na Igreja. Igreja essa que caminhava atrelado com o Império. Então, hoje, quando nós ouvimos, e vocês mais novos na escola que ouvem que o Estado é laico, quer dizer que é separado as decisões do Estado com a Igreja. Naquela época não. Era junto, as decisões se entrelaçavam. No entanto, o fato de o Estado ser laico não nos impede de termos uma religião, não nos impede de exercermos a nossa fé, não nos impede de falarmos do nome de Jesus por onde quer que passemos. Na escola, no trabalho, nós podemos falar de Jesus. Nós não somos proibidos de falar do amor de Jesus. O entendimento que passa nos nossos dias é que em alguns lugares não pode falar de religião. Isso é uma mentira. Mentira que parece verdade, porque nós não somos proibidos de falar de Jesus. Nós temos fé. E a nossa fé, ela não é inferior aos poderes do Estado. A nossa fé, ela é maior, porque nós cremos num Deus vivo, um Deus verdadeiro, que age no nosso meio, no nosso povo, no nosso tempo, inclusive. Você crê nisso? Você crê que Deus age na história hoje? Naquela época, Martinho Lutero, ele propõe uma reforma da Igreja para que ela pudesse caminhar como Igreja e que o Estado pudesse caminhar como Estado. E aliás, João Calvino é ainda o precursor disso, onde ele começa ainda mais sistematizar isso, colocar em prática isso, onde divide separadamente as funções. Mas a Igreja nunca deixou de estar presente na escola, a Igreja nunca deixou de estar presente nos hospitais. Pelo contrário, as igrejas protestantes foram aquelas que iniciaram trabalhos de educação, criaram escolas. A escola dominical, ela nasce com o princípio de levar a religião para as crianças, mas também acaba sendo um braço da educação. As crianças são alfabetizadas pela palavra. Martinho Lutero, quando traz a tradução das Sagradas Escrituras para o seu idioma, para o alemão, ele também possibilita que os alemães comecem a unificar a sua gramática. E Eduardo Carlos Pereira, pastor presbiteriano independente aqui no Brasil, ele também tem uma das suas grandes marcas, o ensino, a educação. A gramática brasileira é escrita por ele. O Estado não pode nos impedir de fazermos o nosso papel como cristãos, mas a Igreja tem que ser um apoio para o Estado de educação. Nós temos que trazer e nos lembrar disso, porque às vezes nos esquecemos. A Igreja não pode ser omissa. Não podemos mais ser passivos a essa intolerância religiosa do nosso tempo. A fé é que nos determina as nossas ações. É pela fé que nós caminhamos.